Vamos dar início à mega reunião aqui no Bezerra de Menezes e para início do trabalho vou ler um trecho de André Luiz, Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere. Aprenda incessantemente, pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz. Dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe. Siga adiante, repara além. Veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre. Viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma. Respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. E para dar início à nossa reunião de hoje, vamos fazer nossa prece para nos equilibrarmos. Quem quiser fechar os olhos, para podermos assim sermos assistidos pela espiritualidade, benfeitores e aliviados dos problemas do dia a dia, da semana em que passamos. Deus, nosso Pai, estamos reunidos aqui em vosso nome. Pedimos um amparo fraterno para todos nós, que o manto de Maria de Nazaré envolva a todos nós nesse momento com sua luz de paz e de amor. E que possamos assim, através da reunião, sermos ajudados, auxiliados de acordo com o que estivermos necessitando. Mas além de tudo, Senhor, agradecemos por tudo que recebemos, por tudo que temos, e isso é o que é mais gratificante. Obrigado pela assistência a todos nós. Pedimos um amparo fraterno para o nosso Lucena, que vai fazer a fala de hoje. Em nome de Deus, Jesus, Maria de Nazaré, damos início à nossa reunião de hoje. E como eu disse, para não me alongar mais, hoje a fala vai ser, o palestrante vai ser Lucena, e o tema vai ser indulgência, a outra face da caridade. Eu passo a palavra, né? Boa noite. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre em nossos corações. Quando nós recebemos esse tema para falarmos sobre a indulgência, aí nós voltamos um pouco no estudo que eu fiz, que fizemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse estudo que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos que do capítulo 7 ao 10º são as ferramentas que o Evangelho nos proporciona para que possamos pegar estas ferramentas e colocar em nossas vidas. E a indulgência está no capítulo 10. E ele
começa a falar sobre essa passagem do Evangelho, e ele diz assim de uma forma bem clara, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas quando a gente chega no item 16, ele fala especificamente sobre a indulgência. E hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre a indulgência. Tinha muitos livros que a gente poderia pesquisar sobre a indulgência, mas nós nos atendemos a 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu já falei e sempre falo que o Evangelho deve ser um livro de cabeceira. Ao acordar, a gente abre numa página, ler alguma coisa, nem que seja um parágrafo, e passa o dia refletindo sobre aquilo que lê. No dia seguinte, à noite, a gente faz também a leitura, faz a prece de agradecimento por mais aquele dia. E no dia seguinte a gente faz a mesma coisa. Chico conta que quando ele saiu do interior de Alagoas e foi para a capital, e quando ele começou o trabalho lá no Centro Espírita, ele estava passando por o irmão havia morrido, desencarnado, e ele passou um tempo paralisado em cima de uma cama. E veio uma senhora, que era de Salvador, e ela chegou naquela casa, encontrou o Chico, ficou sabendo que tinha um rapaz que tinha perdido o irmão, e ele estava naquela situação. E ela foi até lá e começou a fazer oração. E o Chico, quando terminou, e ela pediu, e terminou, ele se levantou e saiu a caminhar. Disse: meu filho, você precisa sair daqui e ir para Salvador. E ele foi, com autorização da família, aquela história toda. Quando chegou lá, na reunião mediúnica, ele disse: a necessidade que eu estude. Eu disse: a necessidade que eu estude. Então eu vou pedir uma orientação no plano, na reunião mediúnica, no plano espiritual. E ele pediu orientação. E o mentor da casa disse: meu filho, estude o Evangelho, estude o Livro dos Espíritos. E ele disse que pegou o Livro dos Espíritos pela primeira vez, mas não achava assim muito interessante o assunto, ia passando as páginas, e dentro de 15, 20 dias ele tinha lido ou tinha folheado o Livro dos Espíritos. Aí disse: eu li, e agora? Disse: não, meu filho, você fez uma leitura, agora estude. E ele contou isso quando já estava passando dos 60 anos e disse: ainda hoje, todos os dias, eu estudo pelo menos 4 passagens do Livro dos Espíritos. 4 passagens, sem falar do Evangelho. Aí você vê a importância de quando a gente começa a compreender, a gente começa a utilizar as ferramentas que chegam até nós e a gente coloca essas ferramentas no nosso dia a dia. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando ele começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas historinhas bem interessantes, mas não vou me aprofundar. Ele apenas começou a sentir mal, teve uma dificuldade em respirar. E o amigo dele, que era médico, Didier, disse: olha, só tem uma situação para você. É você sair daqui e passar um período na praia. Porque lá tem muito ar, o ar puro que vem do mar. Como ele escrevia muito à base de candeeiro e à base de lampião, aquele gás, isso instaurou. Ele levou umas caixas de anotações e, como ele se afastou de Paris, do dia a dia, das correspondências, das entrevistas e das reuniões, ele começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro lançamento
do Evangelho segundo o Espiritismo tinha o nome Imitação do Evangelho. E o próprio amigo, o Derlier, chegou e disse: olha, eu não gostei desse nome Imitação do Evangelho. E logo, com menos de um ano, ele fez uma revisão e ele mudou o nome. Evangelho segundo o Espiritismo. Só para vocês entenderem. E depois foi dito lá a Kardec que para que ele escrevesse o Evangelho segundo o Espiritismo, eles utilizaram daquela deficiência que ele tinha no organismo, daquela doença, para que ele se afastasse um pouco de Paris. E às vezes as coisas chegam até nós e a gente não pega o ensinamento. Mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou com essa doença? Mas por que eu estou nessa situação? E esquece de ver que por trás pode ter um ensinamento ou uma ajuda do plano espiritual para que a gente possa entender a situação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente os capítulos são divididos. Kardec pega uma passagem do Evangelho, faz uma introdução, tem a orientação que chama Instruções dos Espíritos, e aí vem a conclusão. Mas quando chegou no capítulo 10, que ele viu bem-aventurados que são misericordiosos, 6 espíritos o ajudaram com as suas mensagens para que pudesse passar para nós estas informações que está no capítulo 10. Esses espíritos, eles colocaram os seguintes temas. Perdoai para que Deus nos perdoe. Olha, perdoai para que Deus nos perdoe. E nós vamos ver que de vez em quando a gente reza o Pai Nosso e a gente esquece. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Aí vem aquela questão de prova. E como é que nós estamos nos comportando durante o dia a dia? Nós estamos perdoando? Nós estamos aceitando? Nós estamos tendo essa indulgência para com os outros? Né? E aí a gente deixa bem claro: perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos. E aí? Né? E ele colocou: reconciliar-se com o adversário, sacrifício mais agradável a Deus, a trave e a resta do olho. Às vezes as pessoas veem, né, que o próximo tem apenas uma restazinha, a gente vê uma trava e esquece de olhar o nosso. Então esses espíritos, que foram 6, que ajudaram nas suas mensagens, que eu faço o convite que durante a semana abrimos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e passamos a estudar para a gente compreender melhor. Então teve Paulo o apóstolo, José o Espírito protetor, João o bispo de Bordeaux, Defetre, bispo de Neves, São Luís. Foram esses espíritos que ajudaram a nos presentear com esse capítulo 10 do Evangelho. Quando a gente chega no Livro dos Espíritos, aí tem a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Na maioria das vezes, quando a gente fala de caridade, a gente sempre pensa em doar algo a alguém. Né? Mas no Livro dos Espíritos, ele nos chama a atenção. Qual o sentido da palavra caridade, mais como entendia Jesus? E aí vem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós podemos resumir que o que mais agradável a Deus a gente pode chamar de BIP. Benevolência,
indulgência e perdão. E aí, a gente diz, e nós, como eu sempre gosto de dizer, nós estamos praticando isso? Que está lá no Livro dos Espíritos, lançado em 1857, onde todos nós não estávamos nesta encarnação, podia estar em outra. Mas esse BIP, benevolência, indulgência e perdão, nós estamos colocando na nossa vida diária, principalmente com aquele núcleo mais importante que é a nossa família. Aí, cada um começa a fazer a reflexão e ele veja. Mas o que é indulgência? Clemência, tolerância e perdão. Caracteriza pela compaixão que se demonstra pelo próximo, pelas suas imperfeições. Então ele diz assim, caracteriza pela compaixão que demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Então as pessoas dizem assim, mas indulgência, e eu vou ter que ter clemência, tolerância e perdão? Sim, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos no mundo de prova e expiação onde as pessoas não são felizes. A felicidade não é um local circunscrito, um determinado, se você for para tal cidade, você vai encontrar a felicidade. A felicidade está dentro de cada um de nós, com a nossa clemência, com a nossa tolerância e com o nosso perdão. Aí as pessoas começam a entender que tem pessoas que não têm a parte material, mas ela desenvolve muito a sua parte espiritual. E são pessoas que quando você olha e chega em seus lares, em suas casas, muitas vezes tem uma pequena cadeira, um tamborete, mas são felizes. Vivem bem. Então a gente já começa a ver uma diferença. A indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. É um dos sentimentos mais elevados. Porque quando a gente começa a colocar a indulgência, a gente começa a ver o outro de um ângulo. Poxa, se ele é dessa forma, ou se ele está dessa forma, ou se comporta dessa forma, mas tem outras qualidades. Eles veem, eles enumeram, mas ele não começa a dizer, mas porque você é assim, 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 assado. Então você já vê, ele diz, é um dos sentimentos mais elevados. A indulgência não vê os defeitos alheios, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, está no item 16, que ele fala bem direitinho dessa parte. É principalmente a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. E aí vem o nosso orgulho, vem a nossa vaidade. E aí, ele diz assim, perdoar? Mas como? Eu perdoar? Não. Se fulano fez, fulano é que tem que me procurar, não eu que tenho que perdoar. Aí a gente vê que não está colocando o Evangelho e as suas informações no seu dia a dia. Aí vem a pergunta, por que devemos perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Quais os benefícios do perdão? E como perdoar? Então, veja aqui que nós vamos falar um pouco tudo que está no Evangelho e tudo que está no Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender melhor por que devemos perdoar. Porque se perdoar dos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste o perdoará. A gente diz isso todo dia, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o primeiro benefício é aquele que você entrega com as suas palavras, com o seu pensamento. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Perdão é escolha. Escolha perdoar todo mal para não levar para o futuro focos de tormentos.
Quando você pega a literatura espírita, você pega os romances, você começa a estudar Ivone de Amaral e você começa a ver os tramas que ocorreram, séculos de sofrimento, de engano, por falta do perdão. Aí você diz, poxa, realmente, eu preciso aprender a perdoar. E ele diz, se perdoares, vosso Pai os perdoará. Se não perdoares, como é que o vosso Pai vai perdoar? Tem a passagem do Evangelho que foi perguntado a Jesus como era que se poderia fazer oração. Ele disse, se você for fazer oração e tiver algo contra alguém, volte, você se reabilite com a pessoa, depois volte a orar. Então, Jesus falou isso há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui, reencarnando, numa situação melhor, outras vezes numa situação pior, e perdendo essas grandes oportunidades de colocar os ensinamentos. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14. Ficamos livres dos sentimentos ruins, como raiva, rancor, ódio. Raiva, rancor, ódio. Quebramos o ciclo do ódio, da vingança e, às vezes, a violência entre as partes. Evitamos casos graves de obsessão, tais como a subjugação e a possessão. Quem perdoa, ele cria um estado mental perto dele que faz com que os obsessores se sintam mal perto dele. Agora, quem tem raiva, rancor, ódio, ele abre as portas para a obsessão. E aí, vem todas as mazelas, chegando até ao desencarne, pela falta e pela prática de perdoar. Porque os espíritos chegam até nós através do pensamento. Ora, se você vê um pensamento de raiva, opa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí o Espírito, cada vez que eu mando um pensamento, ele reza, aí você de novo, aí de rancor, também de ódio. Aí toda vez que vê opa, não é pensamento meu, e você faz uma oração, poxa, vou largar esse e vou procurar esse aqui não tem jeito. Mas o estudo mediúnico diz que o afastamento daqueles que nos querem o bem não é no toque de mágica. Leva tempo. E um bom tempo. Mas a gente começa a entender como é que a gente pode fazer para sair desta situação. E esta situação é não cultivar esses sentimentos. Raiva, rancor, ódio. E sempre que vier, opa, não é meu. E aí chama, vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos e orai. Tem uma passagem de Chico que eu acho muito interessante. É que Chico, muito jovem, de uma cachoeirazinha perto de Pedro Leopoldo, e numa tarde ele conversando com Emmanuel, e ele disse, Emmanuel, eu estou pronto. Você disse que eu tenho uma missão, eu tenho aquele sentimento que eu tenho uma missão, e eu estou pronto. E ele disse, pronto, Chico, estou pronto. O que é que eu preciso, Emmanuel? Ele disse, 3 coisas. E nessas 3 coisas, ele passou a grande informação para todos nós, que foi vigiai, vigiai e vigiai. E quando a gente começa a pensar, controlar o pensamento, controlar a nossa visão e controlar a nossa fala, a gente começa a compreender de uma forma melhor. Quebramos o ciclo do ódio, vingança e às vezes violência entre as partes. Evitamos casos graves de obsessão, tais como a subjugação e a possessão. E por que devemos perdoar? Perdoando,
poderíamos fazer do mundo um lugar melhor para viver. Não julgues com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco. Como de indulgência houver de usado para com os outros. Está lá no capítulo 10, item 17. Então, a forma que a gente começa a julgar os outros, ela se volta contra nós. Se nós não usarmos daquela violência, as coisas tornam-se mais brandas para o nosso lado. Mas, se não fizermos, nós teremos que nos reajustar. Por que é tão difícil perdoar? Alguns motivos e alguma razão. Você me perdoa? Porque ninguém gosta de perdoar. Sofrer o dano, ser prejudicado e ainda perdoar, passa a ideia de que somos tolos, portanto negamos o perdão. Porque o sentimento de vingança é mais forte e mais fácil. Como somos imperfeitos, o perdão fica no andar de cima e o desejo de vingança é muito mais acessível no andar de baixo. Então, quanto menos a gente tem um sentimento, ou quanto mais a gente desenvolve o sentimento de vingança, mais a gente baixa a nossa vibração e atrai exatamente aqueles que não querem o nosso sucesso. Então, por isso que é tão difícil perdoar. Porque não aprendemos o quanto é benéfico perdoar. Perdoar nos liberta dos outros, nos livra da amargura, da angústia, do ressentimento. Sentir de novo, a cada vez que se lembra do fato. Perdoar, nós vamos ver aqui na frente, a gente não esquece. Porque nós temos a nossa memória, nós temos os nossos pensamentos, as nossas lembranças. Mas é assim. Bom, se fulano me fez isso, eu perdoo. O sentimento de vingança não parte mais de você. A revolta não parte mais de você. Então a sua vibração começa a melhorar e elevar-se. Fazendo com que a amargura, o rancor, isso é passageiro e vai passar. Se não, você se liga. Diz que quando a gente perdoa, a gente liberta, mas principalmente liberta nós que estávamos presos àquele fato. Então, o primeiro a ser beneficiado, e o que é mais difícil, é cada um procurar se libertar. Porque se libertando, ele vai seguir o seu caminho. Bom, mas a fulano me prejudicou, eu vou perdoar? Sim. Que está no Evangelho. É instrução, é ferramenta para a gente colocar no dia a dia. Bom, mas eu vou fazer isso. Aí você segue o seu caminho. E aquela pessoa continua lá com seus problemas. Que ele vai encontrar, vai, mas você segue o seu caminho. Então esse sentimento liberta. E é esse que ele chega e nos fala. Porque somos orgulhosos. Nossa importância pessoal cresce quando não perdoamos. Por causa do orgulho, por causa da honra, meus sentimentos são alimentados para que não esqueçamos que não podemos perdoar. Então a gente vê que vem o nosso orgulho, vem a nossa vaidade, vem a nossa posição social. Puxa, mas eu perdoar? Sim, é o caminho. Porque nos autopunimos só para punir aquele que nos fizeram mal. Nos comportamos como uma criança que faz birra para chamar a atenção dos adultos. Eu me machuco para poder dizer, veja o que está acontecendo comigo por sua causa. Aí, é uma situação, como ele diz assim, nos comportamos como criança. Veja o mal que você está fazendo a mim. E aí, cadê você? Cadê a sua valorização? Cadê o seu comportamento? Cadê a sua indulgência?
Cadê a sua benevolência? Que são sentimentos que nos libertam e fazem exatamente o que a gente possa libertar dessas situações. Porque não queremos sofrer de forma alguma quando acontece. Não queremos nem sequer ouvir falar da pessoa que nos feriu e nos fez sofrer. Só aceitamos o prazer da vida, não o sofrimento. E aí vem mais ou menos o orgulho, a vaidade. A pessoa diz, eu perdoar? Não, eu tenho o meu valor e o valor é outro. O valor é diferente. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Está lá em Joana de Ângeles. Então tem uma passagem do Chico que eu gosto muito, e várias passagens, diz que Chico estava fazendo a entrega de cesta, que muitas vezes chegava uma carreta, as pessoas de São Paulo mandavam para ele, carretas já com as cestas montadas, e às vezes as pessoas montavam, e chegaram correndo e disseram, Chico, você está vendo aquela mulher ali na fila, Chico? É a terceira vez que a mulher está na fila para receber a cesta. Aí Chico disse, sim, Chico, e ela tem um mercadinho em casa. Aí ele disse, olha, deixe ela à vontade, porque ela já está exercendo, já está vendo a situação da próxima encarnação, como é que ela vai. Então você vê que tudo depende do nosso estado e das alternâncias que a gente faz. Se chega num determinado momento, eu posso fazer, mas não, eu posso, mas não devo. Se eu fizer, eu vou me contrariar, eu vou contrair débito, então não devo fazer. E aí vem com o que ela diz, tendo em vista o desafio que apresenta o estado emocional do momento, fazendo com que a gente possa fazer as nossas escolhas de acordo com a situação de cada momento. Como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer resultar ao outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que se exaltaria? Então é um homem importante, ele diz assim, mas se eu fizer, o conflito dentro de mim vai ser muito grande. Mas quando ele começar a ver que perdoar, ele se liberta, e aí ele vai compreender e vai começar a colocar em prática. O orgulho, que se encontra na base como nível de quase todas as ações humanas, essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-la, como o principal obstáculo ao progresso. Está lá no capítulo 10, no item 10, que Jesus, nas suas palavras, nos seus exemplos, ele sempre mostrou de uma forma bem clara que perdoar era o caminho. E o maior exemplo de Jesus, na crucificação, ele disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Depois de ser espancado, depois de carregar a cruz, depois de ser pregado na cruz, depois de ter uma lança ultrapassando o seu coração, Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. E nós nessa situação? Então, descubra o perdão. Que o perdão é exatamente a prática da indulgência. E o que dizemos sobre o perdão? Há quem diga, não consigo perdoar. Outros asseveram, perdoo, mas não esqueço. E ainda há os que dizem, perdoar é para Deus. No atendimento fraterno, de vez em quando a gente conta a pessoa e diz assim, pô, mas é necessário perdoar. Só olha, eu posso até perdoar, contanto que ele ou ela não passe nem na minha calçada. Houve o perdão, houve a aceitação, ela tirou daquela situação o ensinamento. Então ele diz o que dizemos sobre o perdão. E quais os benefícios do perdão?
Estudo comprova os benefícios, tanto mentais quanto físicos, do ato de perdoar. Não perdoar causa estresse sempre que se pensa em alguém que nos feriu e com quem não fizemos as pazes. Prejudica o corpo e provoca emoções negativas. Olha, muitas das doenças do corpo decorrem da falta do perdão. É o rancor, é o sentimento de vingança, e faz com que as pessoas fiquem naqueles pensamentos repetitivos e venha a deformidade do corpo. Então, um dos benefícios do perdão é exatamente você entrar em harmonia com seus centros vitais, que muitos chamam de chakras, e esses centros vitais não sejam interferidos pelo rancor, pelo ódio, pelo sentimento de vingança. E ele diz assim, prejudica o corpo e provoca emoções negativas não perdoando. Perdão é bom para o coração? Estudos sugerem que as pessoas que guardam rancor, tendem a ter ritmos cardíacos mais elevados, enquanto aqueles que são capazes de perdoar tendem a ter ritmo mais baixo e também reduz a pressão arterial. E eu já falei, perdoar não é esquecer. Perdoar é você dizer, bom, se eu passei por isso, sendo repetitivo, se eu passei por isso, eu precisava passar. Que eu vou seguir o meu caminho, não vai ter nenhum sentimento de vingança, de ressentimento, e você vai seguir o seu caminho e deixa para lá. Pesquisa americana mostra em pacientes com dores crônicas nas costas, quem perdoava reportava níveis de dor menores. Concluíram que existe uma relação entre o perdão e aspectos importantes de viver com constantes dores. Tem pessoas que nem caminham porque é dor por todo o tempo. E quando você conversa com essas pessoas, aí você vê a mágoa, você vê o rancor, você vê as situações. Tinha uma senhora que ela dizia, eu não sou feliz. Eu tenho meu marido, mas ele não me dá a importância que eu preciso. Tenho os filhos, mas ele não me reconhece como mãe, como deveria eu reconhecer. E tudo na vida ela dizia, olha, eu sofro porque eles não fazem o que poderiam fazer por mim. Então ela desencarnou. Depois de um tempo ela foi para um abrigo espiritual. E depois ela chegou de sopa, pelo menos agora eu estou no plano espiritual, vai ser outro nível. E ela começou. E quando começou a fazer as tarefas, ela começou a dizer, olha, se eu estou aqui trabalhando há bom tempo, eu já deveria estar numa outra situação. Mas eu continuo a minha tarefa com vassoura. Eu era para estar atendendo as pessoas ali na Câmara já de outra forma. As pessoas daqui são bem parecidas com as pessoas lá do plano espiritual, lá do plano material. E aí, depois de um bom tempo, ela pedindo transferência, ela foi dada a transferência para ir para outro local lá na colônia. Chegou lá e disse, bom, aqui, e com certeza eu vou encontrar todas as pessoas melhores. Porque lá onde eu estava, os espíritos não eram bons e não me davam a importância. E ela começou a dizer, bom, aqui, e começou a fazer as coisas, e ela começou a questionar. Puxa, mas as pessoas daqui, os espíritos que estão aqui, parecem muito com os espíritos de lá. Eu estou na mesma colônia, então eu acho que eu vou pedir para sair dessa colônia. E aí foi chamado ela e foi dito, olha minha irmã, o problema não está nas pessoas. O problema está exatamente nos seus pensamentos e na forma que você olha para elas. Então o problema está em você. E às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia e nas situações, seja do lar, seja do trabalho,
e seja com nossa vida. Pode falar, meu irmão. Os americanos estão receitando o perdão. Receitando o perdão. São materialistas. E são materialistas. Coloca na receita do perdão, tem algumas clínicas, eles chamam de terapia do perdão. Valeu, obrigado. Então, os benefícios do perdão. Religiões pregam a importância do perdão, principalmente como um ato necessário para a saúde do espírito. Aí diz assim, mas onde é que está a saúde do espírito? É quando a pessoa se encontra. E quando a pessoa se encontra, e ela começa a colocar essas ferramentas no seu dia a dia, ela vê a importância de tudo isso. Quando adotamos o perdão em nossos corações, estamos nos desvinculando da faixa vibratória por onde transitam as emoções mentais da inteligência voltada para o mal. Consequentemente, adquirimos a paz. Olha aí, é que quando a gente perdoa, eu disse, a gente não esquece, a gente aceita e tira como ensinamento. Ele diz, olha, consequentemente, adquirimos a paz. Porque nós saímos daquela ligação com a pessoa, muitas vezes, de uma faixa vibratória bem baixa. Quando a gente se desliga, quando a gente perdoa, é exatamente esse benefício que nos faz. No livro de Francisco de Assis, ele passando por uma cidade, ficaram alojados, e ele viu que estava acontecendo um fato. Uma menina de um senhor tinha sido sequestrada, uma menina de 12 anos, e ela foi levada para um local que eram os inimigos do pai daquela menina e estupraram a criança. E Francisco de Assis foi até lá, pegou a menina, colocou no braço e disse, você sabe onde você mora? Ela disse, mais ou menos. E foi, chegou e entregou para os pais. Os pais já tinham contratado vários mercenários, vários assassinos, para matar aqueles que tinham feito isso. E lá no livro tem uma passagem bem interessante, ele diz, olha, se você mandar matar, o que vai acontecer? Você vai trazer aqueles que você matou para dentro do seu lar, seja nesta ou na próxima encarnação. Porque você se liga àquelas pessoas. Agora, se você mandar prender e entregar para a justiça, que eles façam a justiça dos homens. Aí a gente começa a ver que muitas vezes vem o orgulho, a vaidade e nos leva a uma situação de centenas de anos de resgate. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará, e humilhai-vos, que o Senhor fará vos assentar à sua direita. Mas como perdoar? Perdoar e esquecer? Se a nossa memória é saudável, não há possibilidade de esquecer nenhum acontecimento, seja bom ou seja mau. Perdoar é enxergar o fato, retirar-lhe do conteúdo. A energia nervosa ficará apenas o fato. Isso é esquecer. Perdoar é não querer se vingar. É não ter o rancor. É não cultivar o sentimento de vingança. Isso sim é perdoar. Agora, esquecer a gente não esquece. Perdoar, esquecer, perdoar é lembrar sem sentir dor. Não retribua o mal com o mal, não guarde rancor nem raiva, não deseje vingança, ofereça outra face. Isso significa agir de outra forma, de conformidade com as leis divinas. Ame os vossos inimigos, e significa perdoá-los incondicionalmente. Devemos perdoar tantas vezes quanto fomos ofendidos. Limitar o perdão é negá-lo. Contradizer erros do passado significa que eles não foram esquecidos. Mas certa vez disseram o seguinte:
Pedro chegou para Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7. Aí chega a literatura espírita e diz assim, 70 vezes 7, cada falta. Aí a situação fica difícil. Pois não, meu Deus. Não é uma vez, até devia ter perdoado porque fez isso, amanhã não perdoou mais. Aí a gente que mora com vizinhos, redonda, eu, graças a Deus, moro no sítio. A distância da minha casa para a outra é mais ou menos uns 5,5 quilômetros. É mais difícil eu chegar um pouco de terrada do próximo. Na época da manga, eu tenho muito que vai buscar. Mas é difícil, a gente o inimigo bota um animal para a gente entrar em choque. Se ver se acha que vai para o conflito, né? Então a gente é difícil, é uma expiação de provas mesmo da gente para se melhorar nessa vida. É uma ferramenta que a gente precisa colocar todo dia. Todo dia. Eu sempre tenho aquele ditado que eu coloquei, que Natal e Ano Novo, ou aniversário, eu não estou feliz aniversário, feliz Ano Novo logo. Deus nos dê tudo que nós desejar ao próximo. Perfeito. Porque é daí que começa o perdão. Porque eu não mudar o próximo, eu não quero para mim. Como é que eu vou querer tomar uma água suja e dar uma língua ao próximo? Eu tenho que tomar da mesma água que eu dar o próximo, tem que ser saciado e vontade. Beleza, beleza. Todos vós tendo os maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado a deixar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos defeitos, nós temos hábitos a corrigir, nós temos fardos, mas o Jesus disse, vinde a mim vós que sofreis, que o meu fardo é leve. Porque então, a vez de mostrarmos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente olha o outro e só vê os defeitos. Mas se você olhar, cada um tem os seus defeitos e tem as suas qualidades. E começamos a enaltecer as qualidades. Aí do jeito essa reflexão final. Com que facilidade estamos perdoando os outros? Questão de prova para todos nós. Com que facilidade estamos nos perdoando? Esse nos perdoando, certa vez a pessoa chegou a casa e disse assim, olha, eu queria que você me explicasse uma coisa. Eu fiz de tudo errado na vida. Como é que eu posso pedir perdão a Deus? Isso é muito simples. Você chega e diz assim, Senhor, dá-me força e me perdoa pelo mal que eu fiz. E aí você diz, a partir de hoje eu lhe prometo, nunca mais eu farei. Eu acho que está certo. Eu digo, olha, é simples. Você diz, olha, o que eu fiz eu não tinha conhecimento, o que eu fiz. Mas eu prometo que não vou fazer mais. E aí a gente vê as pessoas começarem a mudar e aceitando as situações. Jesus e a mulher adúltera. Essa passagem fica bem clara para que todos nós possamos refletir. Segundo o relato bíblico, que está lá em João, capítulo 8, versículo 1 a 11, tudo aconteceu porque as autoridades religiosas daquela época, os judeus, estavam procurando um motivo para acusar Jesus por causa do milagre que curou o paralítico no dia de sábado. Jesus foi para o Monte das Oliveiras ao amanhecer e voltou ao templo, e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério.
Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante e cometeu adultério. A lei de Moisés manda que a mulher deixe filhos e filhos deixam ser apedrejados. E tu, o que ele disse? Quer dizer, colocaram Jesus numa situação difícil. Mas foi Jesus. Ele pediu isso para podermos agora e ter motivo para acusar. Porque Jesus, o grosso, começou a escrever no chão e tudo. E depois faremos fazer continuar insistindo na pergunta: quem é Jesus? O que é que você diz? Então Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Como eu estou com 67 anos, eu seria o primeiro a sair dali. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuou ali no meio. E Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão os outros? Ninguém te condenou? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Senhor, ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Então, a gente vê a indulgência, que é aceitar os outros como eles são. Vendo que se você está ali, não foi por acaso. Seja na família, seja no trabalho, seja nas amizades. Que você seja um elo de ligação. Que essa indulgência, essa aceitação, seja dada desta forma, que as pessoas possam se aceitar e elas possam ir compreendendo como devem fazer. Tem uma pequena história, disse que o Senhor, que pedia esmola, e ele tinha muito pouca coisa dentro do seu jornal. Ele tinha vários saquinhos com sementes. Em determinado momento, ele estava pedindo de porta em porta, e ele viu se aproximasse dele uma carruagem. Mas era uma carruagem de fogo, de ouro. E ele viu aquela carruagem, ele se encantou com tanto ouro, com tanta riqueza, e ele naquela situação pedindo um pouco para se alimentar. E a carruagem parou perto dele e disse: o que é que você pode me oferecer? Aí ele olhou, pegou um dos saquinhos, tirou uma semente de trigo, e tinha mais de 100 sementes. Bom, eu vou dar pelo menos uma semente de trigo. Ele pegou uma semente de trigo e deu. E ele disse: que Deus te abençoe. Isso aí. No final do dia, quando ele começou a ver o que ele tinha conseguido de donativos, ele viu que o saquinho de semente estava mais pesado. E ele viu que, junto com as sementes de trigo, tinha uma pepita de ouro. E ele disse: mas por que eu não doei todas as sementes? Porque a história que ele quer passar é que tudo que a gente faz, a gente recebe em dobro. Se nós fizermos, nós receberemos em dobro. Então fica a reflexão sobre a indulgência, sobre a aceitação, sobre o perdão, que possamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e fazer como estudo durante essa vida. E Jesus nos abençoe. Bem, pessoal, depois dessas bênçãos de luz, né, que recebemos hoje aí da fala de Lucena, através da espiritualidade, nos iluminou, porque nós sabemos, para quem não sabe, durante a palestra, a gente já é assistido, né?
pela espiritualidade da casa, os benfeitores já ficam beneficiando todos nós, né? E agradecemos a Lucena por a fala de hoje. E avisar que no próximo sábado, dia 7, vai ser o tema Amor e Compaixão. Será feita por Aline Andrelina, que é uma trabalhadora da nossa casa, né? E também falar para vocês para seguir as redes sociais aqui do Bezerra. Tem o Instagram, que é o @CED Menezes Crato. E aí a pessoa pode ver no Instagram se vai ter ou não, que às vezes como agora vai ter no carnaval, né? Próxima semana tem, mas no outro não vai ter, no outro sábado, né? Por causa do carnaval. É bom a pessoa olhar antes de vir para a reunião, para poder. E tem também o Facebook, que é Bezerra Crato. E também o YouTube agora, que é Centro Espírita Bezerra Crato. Quem puder se inscrever lá, que só pode fazer a transmissão diretamente no YouTube, ao vivo, se tiver 50 inscritos, né? Por isso que a gente está pedindo para o pessoal se inscrever para isso aí. E mais agradecer a presença de vocês. Como disse a Lucena também, seja sempre bem-vindo. E eu peço a Lucena, sim, avisar que depois vai ter o passe, viu, individual, de água purificada. E peço a Lucena para fazer a prece final. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus as tuas bênçãos, agradecendo por esta oportunidade, agradecemos o apoio que tivemos nesta casa, agradecemos os irmãos que estão sempre conosco e agradecemos aqueles que quiseram e nos querem no bem. Que possamos refletir sobre os ensinamentos, fazendo com que a prática do amor e do perdão seja por nós todos assimilados e colocados em nossas vidas. Pedimos que fortaleça a nossa fé, para que estejamos sempre com o pensamento nos ensinamentos do Mestre Jesus. Esteja sempre conosco, hoje e sempre.